esteja com você. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vamos ver bem só uma curiosidade. Aconteceu uma coisa extraordinária, um mistério que eu não entendo, que ninguém entendeu, mas eu fiz a relação das intenções da missa. Quando eu fui olhar, não tinha mais. Desapareceu tudo. Como foi, não sei. A gente estava ali tentando explicar, mas aí eu tive que fazer de novo uma nova lista. Faltou alguém? Faltou a família Moraes. Ah, família Moraes. Faltou mais aqui. Tá vendo? Saúde de Alexandrina. Pronto. Saúde. Alexandrina. Tá vendo como faltou? Ah, meu Deus. Eu não sei como foi que isso aconteceu, não. Ninguém ali na mesa. Porque eu comecei, então botou a data errada. Não, tem 17 de junho, porque inclusive hoje é meu onomástico. É o dia de São Manuel. O onomástico é quando, por exemplo, hoje é o dia de São Manuel e meu nome é Manuel. Então é meu onomástico, porque eu tenho o nome do santo do dia. Entendeu? Aí eu me lembro que eu anotei, hoje é dia de São Manuel, 17 de junho. Botei lá a data, 17 de junho. Aí o recebe me levanta. Quando eu volto, cadê? O último era 10 de junho, foi domingo passado. Aí ele tentou procurar, não foi até, mas tudo uma sequência, assim, as páginas estão todas. Bom, então, me perdoe pelas intenções que eu não repeti, porque não deu para lembrar, tá bom? Vocês disseram agora, lembraram, tá valendo. Minha gente, todas as leituras bíblicas de todas as missas são muito boas, sempre. Mas tem missas que são mais do que outras. Hoje as leituras são ótimas, né? A primeira leitura é de Ezequiel. Ezequiel exerceu o seu ministério profético no tempo do exílio da Babilônia. Tempo de dor, de desesperança, de falta de perspectiva. O povo tinha sido conduzido ao exílio por incompetência das lideranças. É sempre assim, né? O povo sempre paga o pato pela incompetência das suas lideranças. E Deus colocou Ezequiel no exílio da Babilônia para ser um elemento de esperança. Ezequiel vai falar de um futuro de coisas boas. Inclusive ele fala da reconstrução do templo do templo e da cidade de Jerusalém, que eram dois símbolos da fé de Israel, né? E ele vai ser essa presença de esperança. É aquilo que a gente tem que ser também. A gente olha, nós estamos vivendo não um exílio como o povo viveu, mas uma situação parecida de desesperança. Uma coisa bem simples e sintomática. Vocês já, os mais velhos sobretudo, vocês já viram uma Copa sem interesse nenhum?
Eu tenho 66 anos de vida, até 2014, Ai, hein? nada. Tá com nada esse ano. 67. Eu tenho Mal a gente 66. viu uma bandeira, mal a gente viu. No Algum carro. problema, filho, com a minha idade? Ele Meus vai ganhar. 66 anos, até 2014 foi a última, não é? A cidade estava enfeitada, todo mundo só falava na Copa. Esta Copa ninguém fala. Também ele vai ganhar, padre. Uma apatia. Eu torço pela seleção. Eu não. Eu torço. Não torcendo para resolver os Argentina, problemas. eu. Se não torcendo resolver, eu ia torcer a Copa. Brasil corrupto. Mas veja, eu estou falando da situação, desse exemplo da Copa, que é um entre vários. Nosso povo está assustado. A gente vive sob tensão, medo. Com medo de sair às ruas, ninguém sabe se saindo das ruas volta. É uma situação parecida com a situação que vivia Ezequiel no exílio da Babilônia. Não é? É daquela da Alemanha, da Cachapã, certo? É porque a seleção foi vendida. A seleção brasileira se vendeu vergonhosamente. Todo mundo sabe disso, né? A seleção brasileira não perde 7 gols pra ninguém. Nunca, não tem cabimento, não. Não tem condição. Não tem. Tá escrachado na cara aqui. Então, eu estou falando essas coisas para a gente se identificar um pouquinho com o que, em outras circunstâncias mais semelhantes, Ezequiel viveu. Mas o importante é que Deus sempre esteve presente na vida do povo, apontando caminhos, através, sobretudo, dos seus profetas. É porque eu fico assim, perco o fio da meada se tem alguém conversando. Me desculpem por quê. E depois nós tão legal que quem está falando aqui, né? Depois eu perco o fio da meada. Bom, finalmente Deus mandou o profeta, não mais um profeta, o profeta, Jesus Cristo, que encontrou o povo também vivendo assim, uma experiência semelhante de desesperança, a opressão do Império Romano, tudo. E aí chega Jesus. O Evangelho de Marcos foi possivelmente o primeiro evangelho a ser escrito. Eu sempre lembro isso, que é para a gente entender um pouco o contexto daquilo que ele escreveu. Isso foi escolhido para a liturgia do livro. A intenção de Marcos era preparar os catecúmenos, as pessoas que se preparavam para o batismo na Páscoa. Muita gente não conhecia o Jesus, e a intenção de Marcos é, através do seu evangelho, dizer quem era Jesus. Eu faço o evangelho todo tentando responder essa pergunta. Acontece que Marcos, ele coloca o início do ministério profético messiânico de Jesus com um sucesso muito grande. Jesus fez logo no Evangelho de Marcos muito sucesso. Em seguida, começam a aparecer as tensões, os inimigos de Jesus e até a sua própria família, que foi o Evangelho do domingo passado. Se lembra? Que está aí sua família, ele pergunta, quem é minha família? Né? Jesus está dentro de casa, o povo está do lado de fora. Então é preciso para ter. Marcos valoriza muito a igreja doméstica. E Marcos, Jesus está sempre em casa. Né? Então, depois apareceram as tensões. Depois do sucesso, como eu falei, os adversários de Jesus começaram a questionar, a ser um empecilho para ele, até a própria família, que não tinha entendido ainda qual era de Jesus. Então, estas duas parábolas da liturgia, que a liturgia de hoje escolheu, se situam dentro desse contexto de tensão. As pessoas se perguntavam muito, puxa vida, mas se Jesus é o Filho de Deus, se ele morreu, ressuscitou, fez tanta, por que é tão rejeitado ainda? Obrigado. Por que é tão rejeitado ainda? Marcos vai responder. Parte da resposta vai estar nessas duas parábolas. Jesus é um grande pedagogo. Se Jesus vivesse hoje, se ele fosse anunciar o reino hoje, ele ia usar das mais altas tecnologias.
para facilitar a compreensão do reino. Mas o que tem mais avançado naquela época era contar a história, parábolas. E aí Jesus vai explicando o que é o seu reino através dessas historinhas, dessas parábolas. E ele era um pedagogo tão competente, por isso que ele é reconhecido como mestre, que ele contava as suas histórias a partir da realidade do povo, para facilitar a compreensão. Era um povo de agricultores que cultivava a terra. Por isso que ele compara o reino de Deus ao agricultor que lança a semente. No tempo de Jesus era assim: o agricultor plantava, colocava a semente na terra e ia embora. Só voltava no tempo da colheita. Hoje não, hoje a gente tem que regar, tem que acompanhar direitinho, não é? Mas no tempo de Jesus era assim: enquanto entre o plantar e o colher, a terra cuidava da semente. A semente ia germinando, germinando, crescendo, né? Até chegar a época da colheita. O agricultor não se preocupava. Então, Jesus quis dizer que o reino de Deus é assim. Ele lança semente. E Deus vai, através das leis da natureza, fazer a semente fecundar, crescer até aparecer. Aparecem as folhas, depois aparecem as espigas, depois os grãos. É assim o reino de Deus. E aí ele perguntou, achou que não era suficiente, aí o que mais a gente vai comparar o reino? O reino de Deus é como a semente de mostarda. A semente de mostarda é provavelmente a menor semente da natureza. Bem pequenininha, mas ela carrega em si a potência de uma árvore que chega a 3 metros de altura. E nos seus galhos vem pousar as aves. As aves são símbolos das nações, da universalidade deste reino. O reino de Deus não é só para uma raça, não é só para um grupo, não é só para uma gota de gente. O reino de Deus é para todos. As aves que vêm pousar nos galhos, as aves que vêm pousar nos galhos da árvore, simbolizam as diversas nações, a universalidade da pregação de Jesus. Mas tem dificuldade. Jesus não enganou dizendo que não ia ter dificuldade, não. Pelo contrário, ele disse que ia ter muita dificuldade. E foi o que São Paulo encontrou na comunidade de Corinto. A comunidade de Corinto era uma comunidade fortemente influenciada pela cultura grega. A cultura grega era dualista. Platão achava que o corpo era um empecilho para a alma. E dentro do platonismo surgiram várias correntes absurdas, inclusive uma que propunha o suicídio. O corpo é um empecilho, então tem que se livrar do corpo para se libertar, para libertar a alma. O corpo é uma jaula, a alma está dentro do corpo. Então, libertar o corpo, abrir a jaula para o corpo, para a alma sair. É um dualismo de substância. Aí vem Aristóteles: não, a alma, o corpo faz parte da dimensão do ômega, tem o corpo e a alma. Agora, a alma é presa ao espírito. Aristóteles não superou o dualismo, mas superou o dualismo de substância, mas tem o dualismo de dimensões, como todo dualista. São Paulo vai falar em outra visão sobre o corpo. E ele vai dizer que nós completamos no nosso corpo aquilo que faltou à paixão de Cristo. Então o sofrimento vai ser uma constante. Vai ser sempre aquela dupla tensão: morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Sofrimento, alegria. Dor
saúde. A gente vai conviver sempre assim. Tem momentos em que a gente está desesperançado, desesperado. Tanta coisa ruim acontece na vida da gente, uma doença, uma morte, alguém que perde o emprego, enfim. Mas há sempre uma esperança de superação. Algum tempo atrás, quando eu compus aquela musiquinha lá de São Manuel, tem uma partezinha que eu digo assim: cada problema traz consigo a solução. Não existe problema sem solução. A gente pode, às vezes, demorar a enxergar. Às vezes a solução está assim, um palmo diante do nosso nariz, a gente não enxerga. Depois de algum tempo, a gente era isso. Não é assim. Então, o que o reino de Deus quer dizer para a gente é que a gente não deve perder a esperança. É que as dificuldades sempre existiram e existirão. E não é nada de grandioso. Não é, Tenha, que eu estava conversando? A sementezinha da mostarda. Né? Que a gente, às vezes... Isso aqui, gente... Esse aqui foi uma semente de mostarda que foi plantada. Vocês se lembram ainda como a gente encontrou isso aqui? Né? Acabado, destruído, não tinha janela, não tinha porta, não tinha fiação elétrica, não tinha nada, tudo destruído. Aí quando eu chego aqui, que olho, que contemplo, é um milagre. Né? Vocês, moradores daqui de Liberdade, que conheceram essa realidade antes, não é? Mais do que eu. Quando a gente chega aqui, chega a ficar admirado, né? João e Miriam, vocês são moradores aqui. A sementezinha foi plantada. Quando as pessoas que passaram algum tempo, quando a gente vê a capela, olha, meu Deus, como está adiantado. Sementezinha de mostarda, crescendo, né? E eu já recebi uma proposta, as pessoas já me disseram hoje: Padre, mas quando cobrir, a gente continua celebrando aqui, que aqui é tão bom, lá vai ser aqui. A gente vai celebrar onde vocês quiserem. Mas eu estou doido para celebrar lá, viu? Acho que domingo a gente vai celebrar lá. Porque falta só botar as telhas, né, que já estão ali olhando para a gente. Não é? Então, o reino não é nada de grandioso. Nada de grandioso. É pequenininho. Um dia eu vendo pela internet os grandes mosteiros da Europa, mosteiros medievais. Aí olha, meu Deus, como o nosso é pequenininho. Pra vocês terem uma ideia, tinha uma sacristia de um mosteiro que era do tamanho desse terreno. Todo. Uma sacristia. E eu, meu Deus, como o nosso mosteiro é pequenininho. Mas em seguida, fiquei doído de orgulho, mas é o mais bonito do mundo. Porque é nosso. Né? Porque cada tijolinho, cada telha que está aqui, que é colocado, a gente sabe o preço. São Bento diz uma coisa muito interessante na regra. Ele diz assim: cada monge considere cada objeto do mosteiro como vaso sagrado do altar. Forte, né? Forte, muito forte. Porque esse vidro que protege do vento o missal, baratinho, se quebrar materialmente falando, mas esse vidro é valiosíssimo. Este copo que deram de presente para a gente, valiosíssimo. É um copo simples. Para mim vale mais do que o copo de cristal mais caro do planeta. A gente tem que dar valor a tudo, as coisas mais pequenininhas do mosteiro. Tem que dar valor. Porque o reino de Deus é assim. Grão de mostarda, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco a gente termina a capela e a gente começa a clausura, que é as celas aqui, né? Aí vocês não vão mais poder entrar aqui, dali para fora. Para fora. Então vamos aproveitar, né, Lázaro? Enquanto a gente vê. Aqui é pé, mano.
que é o pé de manga. Bendito pé de manga, né, Lázaro? Que dá sombra. Vai fazer serviço. Não, vou tirar não, Lázaro. Não? Não, as celas vão ser feitas ali, Aqui? em L, e a gente vai proteger a mangueira. Gente, tá claro, né? Dificuldades, houve dificuldades no exílio de Babilônia. Ezequiel foi presença de esperança. A gente está passando por dificuldades do país. Tem que ter esperança. A última palavra não é a desses políticos safados que enganam o povo, não. A última palavra é a gente. A última palavra é o povo. É o povo. E a gente tem que ser... É muito comum, acho que vocês, todo mundo aqui, se encontra com gente e diz, tem mais gente, não acredito mais em nada, não vai botar ninguém, não sei o quê. Por aí não. Se a gente perder a esperança, a gente deixa de ser cristão. Cristão é a pessoa da esperança. Como foi Ezequiel, como foi Jesus. Pra cá, você quer se dormir? Está passando mal também? Não, é sono. É sono? Tomei meus remédios. Mas sono não é tão grave. Tomei meus remédios. Por causa do remédio, né? Então termina. Depois da missa, você vai almoçar e dormir a noite, a tarde inteira. Vai assistir o jogo do Brasil, não? Não, não tô pelo Brasil, não. Não está tudo, sabe? Tanta gente Tá vai dizendo vazio. Vai torcer pelo Brasil? Vai sair quanto? Qual é o seu placar? Qual é o seu placar? Minha casa. Acho que o Brasil vai ganhar ou vai perder? Vai ganhar. E quanto? 3-0. 3-0? Temos um osso. No início ele ganha, mas no final ele perde, porque ele Gente, joga do... conflito, tensão, sinal de esperança. O reino de Deus não é nada grandioso, começa pequenininho, começa de mosteiro. As ações que a gente desenvolve na família, no meio dos amigos, no trabalho, depois vai crescendo, até se tornar uma árvore como a hortaliça da mostarda, capaz de atingir os 3 metros. Então vamos ser sinal de esperança. Vamos lutar para melhorar o mundo e vamos fazer aquilo que Jesus sempre pediu. O reino de Deus está sustentado sobre 2 colunas, direito e a justiça. A gente sempre pede aqui na hora das preces, paz, eu sempre lembro. A paz só se consegue com a justiça. Nunca se conseguiu paz com injustiça. Injustiça e paz são incompatíveis. A gente só vai conseguir paz quando a gente tiver justiça social. Acabar essa distância enorme entre os que têm muito dinheiro e os que não têm nada. Quem tem muito dinheiro tem que ganhar menos, quem tem pouco dinheiro tem que ganhar mais. Até aproximar. Aí a gente vai ter paz. A gente vai precisar enfrentar essa violência. Ok? Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora o que a gente vai pedir? Chuva. Hoje, quando eu saí de casa, estava um tempo de São Pedro, tempo de nós, deixa a gente celebrar. Aí depois o senhor pode mandar chuva. Parece que ele atendeu, né? Então um climazinho gostoso, né? Então sempre chuva, né, Lázaro? Rezemos ao Senhor. Pelo Brasil, hoje, né, a seleção está jogando, que essa Copa do Mundo sirva para despertar um pouco de esperança no campo. Mas o Brasil ganhando ou perdendo, não vai mudar muita coisa. Mas o povo está tão triste, acho que um pouquinho de alegria se o Brasil ganhar, não é? Acho que não é perder muito, não. Que as pessoas se conscientizem dos problemas e que a solução não vem de cima.
dos políticos, de quem está no poder. A solução vem de baixo. Nós é que temos o poder. Se o povo descobrisse o poder que tem, não deixava certas pessoas chegar lá. Porque a gente tem mais poder do que eles. Quem tem um voto, é a gente que vota ele lá. Né? Então, o dia que ele descobrir. Hein? Só vai depender de nós, Paulo. Exato. Mas às vezes a gente acha que a solução está lá em cima. Está nada, está aqui embaixo. Então, para que o povo se conscientize do poder que tem e exerça esse poder com dignidade, rezemos ao Senhor. Tem pessoas sofrendo com a ausência dos seus entes queridos que se foram, né? Então que Deus tenha compaixão dessas pessoas que ficaram com saudade da sua mãe, da sua filha, da sua irmã, da sua amiga, do seu marido, do seu amigo. Né? Deus tenha compaixão e que esta dor que agora essas pessoas sentem se transforme em esperança. Né? Se a gente olhar direitinho, quem morre fica mais presente na gente que quando estava vivo. A gente sente a presença das pessoas que a gente ama, que morreram mais forte. Então, para que essa experiência de dor e de sofrimento se transforme em experiência de fé e de esperança, rezemos ao Senhor. Maria Eduarda está fazendo hoje 19 aninhos, né, para que Deus a ilumine, transforme ela numa moça cada vez uma boa filha, né, Esmeralda. Que estude, se forme, ganhe um bom emprego, e se for vontade de Deus, com o marido também, né? Mas não é marido que faz vontade de ninguém. Que ela seja feliz, independente, né? Rezemos ao Senhor. Papa Francisco, o que foi que ele fez? Toda vida acontece, domingo é para falar na missa sobre isso que ele fez, mas o que foi que ele fez a outra? O que ele fez essa semana? Ficou tirando onda com essa que estava rezando do marido. Ah, Santo Antônio. Ele dizendo que na Argentina se tem uma devoção também muito grande a Santo Antônio, lá na Argentina também, sobre as moças casadoras, né? Ele diz que na Argentina são assim, as jovens pedem que ele venha, que tenha e que convenha. Aí essas mais coroas já dizem assim, que venha e que contenha. Já não tem mais convenha. Aí lá as mais velhas, que venha. É engraçado o Papa falar um negócio desse, né? Eu achei tão engraçado, é muito lindo o nosso Papa. Pelo Papa, sempre rezar pelo Papa. Rezemos ao Senhor. Tem muita gente doente. E, sobretudo, as pessoas que têm doença da alma. Meu Deus. Pior que tem, né? É a pior que tem. Porque a doença do corpo, acho que é mais fácil curar, identificar. Mas a doença da alma, meu Deus, só sabe quem passa ou quem tem perto da pessoa que passa. Então, pelos doentes, sobretudo os doentes da alma, rezemos ao Senhor. Eu quero pedir pelas pessoas que estão ajudando a gente aqui nessa obra. Não dá para nominar, porque tanta gente pode cometer alguma injustiça. Mas, se a gente chegou nesse ponto, às vezes eu chego aqui e fico abestalhado olhando. Meu Deus, isso é um milagre. Né? Eu sozinho chegaria. Mas quero pedir também que venha mais. A gente está precisando. O dinheiro está saindo, sabe? É como um poço. Se você não colocar água, você vai tirando só, vai tirando, chega o dia que seca. Está secando o nosso poço. As pessoas dizem, onde é que você vai conseguir dinheiro? Eu ainda não sei. O dinheiro existe, está em algum canto. Falta só saber onde é que ele está para pegar. Né? Então que a gente vai precisar de dinheiro essa semana, para não parar a obra. Eu queria pedir a vocês que nessa semana a gente fizesse um mutirão de oração.
que vocês se unam a mim, a todos que estão à frente desse projeto, rezem, porque eu acredito muito no poder da oração. Essa semana vai ter que entrar dinheiro, para não parar, e com a graça